Você já se perguntou como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de uma vida? Pois bem, deixe-me contar uma história que carrego comigo há mais de 6 décadas. Uma história que começa com o cheiro de couro novo e termina com o peso de memórias que nunca se apagam. Feche os olhos por um momento. Imagine-se jovem, inocente, cheia de sonhos. Agora, imagine tudo isso sendo arrancado de você em um único dia de verão. Foi assim que minha vida mudou para sempre. Era 1960 e eu tinha acabado de completar 15 anos. O Rio de Janeiro fervilhava com a promessa de um futuro brilhante. Brasília estava sendo construída. A bossa nova embalava nossas noites. E o país respirava um ar de modernidade e esperança. Mas para mim, aquele seria o ano em que minha infância terminaria abruptamente. Meu tio Augusto era um homem fraco, desses que a gente olha e já sabe que vai dar trabalho. Vivia de aparências, sempre com um charuto barato entre os dedos e histórias de grandeza que nunca se concretizavam. Mas seu verdadeiro problema era o jogo. Ah, como aquelas mesas de pôquer o consumiam. Ele apostava tudo: dinheiro, propriedades e, como eu descobriria, até mesmo a vida dos outros. Naquela tarde de janeiro, o céu do Rio estava de um azul tão intenso que parecia irreal. Eu estava sentada na varanda de nossa casa simples em Botafogo, folheando uma revista de moda e sonhando com vestidos que jamais poderia comprar. Foi quando vi aquele Cadillac preto, reluzente, parar em frente à nossa casa. O homem que desceu do carro parecia saído de um filme de Hollywood. Alto, elegante, com um terno impecável e um relógio de ouro que brilhava ao sol. Seu nome era Eduardo Mendes, e naquele momento eu não sabia que ele seria o protagonista dos meus pesadelos pelos próximos anos. Eduardo Mendes entrou em nossa casa como se fosse o dono do lugar. Meu tio Augusto, normalmente tão cheio de si, parecia pequeno ao lado dele. Eu observava tudo da varanda, curiosa e um pouco assustada. "Maria, vem aqui!" chamou meu tio, sua voz trêmula traindo seu nervosismo. Entrei na sala, sentindo o peso dos olhares sobre mim. Eduardo me examinou de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria. Seu sorriso era educado, mas seus olhos eram frios como gelo. "Esta é minha sobrinha, Maria", disse Augusto, colocando a mão em meu ombro. "Maria, este é o Sr. Mendes. Ele vai cuidar de você a partir de agora." Eu não entendi naquele momento. Como assim cuidar de mim? Onde estava minha tia Cláudia, que me criara desde a morte dos meus pais? Por que meu tio parecia tão nervoso? "Prazer em conhecê-la, Maria", disse Eduardo, estendendo a mão. Quando a toquei, senti um arrepio percorrer minha espinha. "Você vai adorar sua nova casa." "Nova casa?" Minha cabeça girava. Tudo estava acontecendo rápido demais. "Tio, o que está acontecendo?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Augusto desviou o olhar, incapaz de me encarar. "Maria, você vai morar com o Sr. Mendes agora. Ele vai lhe dar uma vida melhor do que eu jamais poderia oferecer." Foi nesse momento que a realidade começou a se desenhar diante dos meus olhos. Meu tio, o homem que deveria me proteger, estava me entregando a um estranho. E por quê? Por causa de dívidas de jogo, como eu descobriria mais tarde. Eduardo colocou a mão em minhas costas, guiando-me para fora. "Vamos, querida. Sua nova vida espera." Eu olhei para trás, buscando nos olhos do meu tio algum sinal de arrependimento, alguma indicação de que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Mas ele apenas ficou lá, parado, evitando meu olhar. O Cadillac preto me esperava, sua pintura brilhante refletindo o sol da tarde. Quando entrei, o cheiro de couro novo me envolveu. Era um cheiro que, anos mais tarde, ainda me faria sentir náuseas. Enquanto o carro se afastava, vi minha antiga vida desaparecer pela janela traseira. A rua de paralelepípedos, as casas simples, os vizinhos curiosos nas janelas. Tudo ficava para trás, engolido pela distância e pelo rugido suave do motor. Eduardo falava sobre minha nova vida, sobre as oportunidades que teria, sobre como eu deveria ser grata.
mas suas palavras pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. Minha mente estava presa naquela sala, no momento em que meu tio me entregou como se eu fosse um objeto. O trajeto para Copacabana foi como um sonho febril. As ruas do Rio passavam em um borrão de cores e sons. Crianças jogando bola na rua, vendedores ambulantes, o cheiro do mar se misturando ao do escapamento dos carros. Era como se eu estivesse vendo minha cidade pela última vez. Quando chegamos à mansão de Eduardo, fiquei momentaneamente deslumbrada. Era um palacete branco, com colunas imponentes e um jardim que parecia saído de um conto de fadas. Empregados uniformizados nos receberam, pegando minhas poucas malas. "Bem-vinda à sua nova casa, Maria", disse Eduardo, seu sorriso não alcançando seus olhos. Fui levada para um quarto maior que toda a minha antiga casa. Havia uma cama enorme, cortinas de seda, um guarda-roupa cheio de roupas que pareciam feitas para mim. Por um momento, quase acreditei que estava vivendo um conto de fadas. Mas à noite, sozinha naquele quarto estranho, a realidade começou a pesar. As lágrimas que eu havia segurado o dia todo finalmente vieram. Chorei por minha tia Cláudia, que provavelmente estava preocupada. Chorei pela vida simples, mas feliz, que eu deixara para trás. E chorei de medo pelo que o futuro me reservava. Naquela primeira noite, adormeci abraçada ao travesseiro, as lágrimas secando em meu rosto. Eu não sabia então, mas aquela seria a última noite de verdadeira inocência que eu teria. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eduardo me apresentou como sua protegida, a um desfile interminável de pessoas ricas e influentes. Fui vestida, penteada e maquiada como uma boneca. Aprendi rapidamente a sorrir e concordar, a ser a perfeita mocinha bem-educada que todos esperavam que eu fosse. Mas à noite, sozinha no meu quarto dourado, eu me sentia mais prisioneira do que protegida. As paredes pareciam se fechar sobre mim, e o luxo que me cercava era como uma gaiola ornamentada. Eu ainda não sabia, mas aqueles primeiros dias eram apenas o começo. O verdadeiro pesadelo ainda estava por vir, esperando pacientemente para revelar sua face horrenda. O cheiro de café fresco e pão torrado invadia o quarto todas as manhãs, trazido por uma das empregadas. Era um aroma que deveria ser reconfortante, mas para mim, tornou-se o prenúncio de mais um dia de fingimento e medo velado. Naquela manhã em particular, o sol de janeiro entrava pelas frestas da cortina, criando padrões dourados no chão de mármore. Eu estava sentada na penteadeira, observando meu reflexo enquanto uma das criadas arrumava meu cabelo em um penteado elegante. No espelho, via uma menina-mulher que mal reconhecia. "O Sr. Mendes pede que a senhorita use o vestido azul hoje", disse a criada, sua voz neutra, como se estivesse falando do tempo. O vestido azul era um Dior. Eu sabia disso agora. Nos últimos dias havia aprendido mais sobre moda e etiqueta do que em toda a minha vida anterior. O tecido era suave ao toque, mas para mim pesava como chumbo. Desci as escadas, meus saltos ecoando no mármore. Eduardo estava na sala de jantar, lendo o jornal. Ele baixou o papel quando entrei, seus olhos me avaliando de cima a baixo. "Perfeita", ele disse, um sorriso satisfeito em seus lábios. "Hoje temos um almoço importante. Quero que você conheça algumas pessoas." Assenti, sem confiar na minha voz para falar. Esses almoços importantes haviam se tornado uma constante. Homens de negócios, políticos, figuras do alto escalão da sociedade carioca. Todos olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e algo mais. Algo que eu ainda era inocente demais para entender completamente. O almoço era no Copacabana Palace. O salão estava repleto de mulheres em vestidos elegantes e homens em ternos caros. O burburinho das conversas era pontuado pelo tilintar de talheres de prata e o som suave de um piano ao fundo. Eduardo me guiou pelo salão, sua mão firmemente em minhas costas. Parava aqui e ali para cumprimentar conhecidos, sempre me apresentando como sua jovem protegida. Os olhares que recebia variavam da simpatia condescendente à curiosidade mal disfarçada.
Foi durante uma dessas apresentações que ouvi pela primeira vez o nome que mudaria tudo. Eduardo, meu caro! Exclamou um homem de meia-idade, seu rosto vermelho, indicando que já havia bebido mais do que deveria àquela hora do dia. Vejo que trouxe sua protegida. Sim, Antônio, respondeu Eduardo, seu sorriso não alcançando os olhos. Esta é Maria. Maria. Este é o Dr. Antônio Ferreira, um velho amigo. O Dr. Ferreira me olhou de cima a baixo, seus olhos demorando-se de uma maneira que me fez querer me esconder. Encantadora! Ele disse, tomando minha mão e beijando-a. Diga-me, Eduardo, ela já conheceu o cardeal? Vi Eduardo ficar tenso por um momento, antes de forçar uma risada. Ainda não, Antônio. Tudo a seu tempo. A conversa continuou, mas eu mal ouvia. Quem era esse cardeal? E por que a menção dele havia deixado Eduardo visivelmente desconfortável? O resto do almoço passou em um borrão. Minha mente estava presa naquela conversa, naquele nome. Cardeal. Havia algo sinistro nele. Algo que fazia meu estômago se revirar. De volta à mansão, Eduardo parecia distante, pensativo. Ele se trancou em seu escritório assim que chegamos, deixando-me sozinha com minhas dúvidas e medos crescentes. Naquela noite, incapaz de dormir, decidi explorar a casa. As luzes estavam apagadas e o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo no corredor. Descalça para não fazer barulho, desci as escadas. O escritório de Eduardo estava no térreo. A porta estava entreaberta, uma faixa de luz escapando pela fresta. Aproximei-me, meu coração batendo tão forte que temi que pudesse ser ouvido. O cardeal está ficando impaciente, Eduardo. A voz vinha de dentro do escritório, abafada, mas claramente tensa. Diga a ele para ter calma, respondeu Eduardo, sua voz fria como gelo. A garota ainda não está pronta. Você sabe como ele é. Ele pagou um preço alto por ela. Quero o que comprou. Meu sangue gelou. Eles estavam falando de mim. O cardeal havia me comprado? Ela terá o mesmo destino das outras, continuou a voz desconhecida. Por que adiar o inevitável? Eduardo suspirou. Porque desta vez é diferente. Ela é especial. Quero prepará-la adequadamente. Recuei, horrorizada, minha mente girando com as implicações do que havia ouvido. Outras? Havia outras antes de mim? E que destino era esse que me aguardava? Corri de volta para meu quarto, as lágrimas embaçando minha visão. Tranquei a porta e me encolhi na cama, tremendo. Naquela noite, enquanto o rio dormia lá fora, protegido pela escuridão e embalado pelo som distante do mar, eu perdi os últimos vestígios da minha inocência. A verdade cruel e implacável finalmente se revelava. Eu não era uma protegida. Era uma prisioneira, uma mercadoria. E o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro naquela prisão dourada. O sol de fevereiro entrava pelas janelas, aquecendo o mármore frio sob meus pés descalços. Eu estava sentada na varanda, observando o vai e vem das pessoas na praia de Copacabana, tão perto e ao mesmo tempo tão distante da minha realidade. Eduardo havia saído cedo, murmurando algo sobre uma reunião importante. Desde a noite em que ouvi aquela conversa assustadora, cada saída dele me enchia de pavor. O que ele estaria planejando? Quem era esse misterioso cardeal? Foi nesse momento de contemplação que ouvi o telefone tocar dentro da casa. Normalmente eu não ousaria atender, mas algo, talvez o destino, talvez o desespero, me impeliu a fazê-lo. Alô? Disse minha voz tremendo ligeiramente. Maria, é você? A voz do outro lado era familiar, carregada de emoção e alívio. Graças a Deus! Tia Cláudia? Sussurrei, mal acreditando. Sim, minha querida. Oh, Maria, estamos tão preocupados. O que aconteceu? Onde você está? As palavras saíram em uma torrente, tropeçando umas nas outras enquanto eu tentava explicar tudo em poucos minutos. O acordo de meu tio, a mansão, Eduardo, o misterioso cardeal. Meu Deus! Murmurou tia Cláudia, horror evidente em sua voz. Maria, escute com atenção. Você precisa sair daí, agora. Mas como? Perguntei,
o pânico crescendo em meu peito. Ele tem pessoas por toda parte. Da última vez que tentei fugir. Não pense nisso agora, interrompeu minha tia. Há um homem, um amigo da família. Ele pode ajudar. Seu nome é Carlos. Ele trabalha como garçom no Copacabana Palace. Procure por ele hoje à noite. Haverá um evento lá. E tenho certeza de que Eduardo levará você. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir as instruções dela. Um plano estava se formando. Uma chance de liberdade que eu mal ousava acreditar. Lembre-se, Maria, continuou tia Cláudia, sua voz urgente. Confie apenas no Carlos. Ele usará uma gravata borboleta vermelha. Quando tiver uma chance, diga a ele. A gaivota voa ao pôr do sol. Ele entenderá. Naquele momento, ouvi o som de um carro se aproximando. Eduardo estava voltando. Preciso ir, sussurrei apressadamente. Obrigada, tia. Desliguei o telefone antes de completar a frase. Meu coração aos pulos. Corri de volta para a varanda, tentando parecer o mais natural possível quando Eduardo entrou. Maria! Ele chamou, sua voz ecoando pela casa. Venha aqui, querida. Tenho uma surpresa para você. Desci as escadas, forçando um sorriso. Eduardo estava no hall de entrada, segurando uma caixa de uma joalheria famosa. Esta noite, ele disse, abrindo a caixa para revelar um colar de diamantes deslumbrante. Você será a estrela do baile no Copacabana Palace. Engoli em seco, minha garganta subitamente seca. O Copacabana Palace? Repeti, tentando manter a voz firme. Sim, Eduardo sorriu, seus olhos brilhando de uma maneira que me fez estremecer. É hora de você conhecer alguns amigos especiais. As horas seguintes passaram em um borrão de preparativos. Cabeleireiro, maquiagem, o vestido mais elegante que já havia usado. Todo o tempo minha mente estava focada em um único pensamento. Esta noite, eu fugiria ou morreria tentando. O salão do Copacabana Palace estava deslumbrante. Lustres de cristal refletiam a luz, criando um brilho etéreo sobre os convidados elegantemente vestidos. A orquestra tocava suavemente, criando uma atmosfera de sofisticação e luxo. Eduardo me guiava pelo salão, sua mão firmemente em minhas costas, me apresentando a diversos homens poderosos. Cada aperto de mão, cada olhar avaliador, me fazia sentir mais e mais como uma mercadoria sendo exibida. Meus olhos vasculhavam o salão freneticamente, procurando por um garçom com gravata borboleta vermelha. O medo de não encontrá-lo crescia a cada minuto. Foi então que o vi. Um homem jovem, talvez uns 10 anos mais velho que eu, servindo champanhe. E lá estava, a gravata borboleta vermelha. Eduardo, disse, forçando minha voz a soar casual. Estou com sede. Posso pegar uma bebida? Ele hesitou por um momento, seus olhos me avaliando. Claro, querida. Não demore. Com o coração aos pulos, me afastei em direção ao garçom. Quando cheguei perto, sussurrei. A gaivota voa ao pôr do sol. Os olhos do homem se arregalaram por um instante, antes de voltar rapidamente à sua expressão profissional. Siga-me, ele murmurou, virando-se e caminhando em direção a uma porta lateral. Lancei um olhar rápido para Eduardo, que estava envolvido em uma conversa. Era agora ou nunca. Segui Carlos por um corredor de serviço, meu coração martelando no peito. Cada passo me afastava da vida de pesadelo que eu havia vivido nos últimos meses e me aproximava de uma liberdade que eu mal ousava imaginar. Rápido, disse Carlos, abrindo uma porta que dava para os fundos do hotel. Há um carro esperando. Ele levará você para um lugar seguro. Hesitei por um momento, a realidade do que estava prestes a fazer me atingindo com toda a força. E se eles me encontrarem? Perguntei, o medo evidente em minha voz. Carlos segurou meus ombros, seus olhos encontrando os meus. Maria, escute. O que eles estão fazendo é errado. Você merece ser livre. Agora vá, antes que seja tarde demais. Com um último olhar para trás, corri em direção ao carro que me esperava. Enquanto me afastava do Copacabana Palace, do luxo que escondia tanta podridão, senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Aquela noite de fevereiro de 1960 marcou o fim da minha inocência,
mas também o início da minha luta pela liberdade. O caminho pela frente seria longo e difícil, mas pela primeira vez em meses, eu senti algo que havia quase esquecido: esperança. O carro serpenteava pelas ruas do Rio de Janeiro, deixando para trás as luzes brilhantes de Copacabana. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo acima do ronco do motor. Cada vez que passávamos por um farol, eu me encolhia no banco de trás, temendo ver o Cadillac preto de Eduardo nos perseguindo. O motorista, um homem de meia-idade com olhos gentis, não falava muito. Apenas me assegurou que estava me levando para um lugar seguro. Eu queria acreditar nele, mas depois de tudo que havia passado, a confiança era um luxo que eu não podia me dar. Após o que pareceu uma eternidade, o carro parou em frente a uma casa simples, em um bairro que eu não reconhecia. As luzes estavam acesas, e uma figura familiar esperava na varanda. "Tia Cláudia!" exclamei, as lágrimas que eu havia segurado durante toda a viagem finalmente rolando livremente. Corri para os braços dela, soluçando incontrolavelmente. O cheiro familiar de seu perfume de lavanda me envolveu, trazendo de volta memórias de uma vida que parecia ter existido há séculos. "Shh, está tudo bem agora", ela sussurrou, acariciando meus cabelos. "Você está segura." Entramos na casa, e foi só então que a adrenalina começou a diminuir, dando lugar a uma exaustão avassaladora. Desabei em uma cadeira na cozinha, tremendo incontrolavelmente. "Aqui, beba isso", disse tia Cláudia, me entregando uma xícara de chá quente. Segurei a xícara com ambas as mãos, deixando o calor me acalmar. Foi nesse momento que a realidade do que eu havia feito realmente me atingiu. "O que vai acontecer agora?" perguntei, minha voz pequena e assustada. "Eduardo, ele vai me procurar. Ele tem conexões em todos os lugares." Tia Cláudia se sentou ao meu lado, segurando minhas mãos. "Nós vamos proteger você, Maria. Não vou deixar que eles a levem de volta." Mas eu podia ver o medo em seus olhos. O mesmo medo que eu sentia. Eduardo não era um homem que desistia facilmente do que considerava sua propriedade. As horas seguintes passaram em um borrão de conversas sussurradas e planos apressados. Tia Cláudia e seus amigos, pessoas que eu nunca havia conhecido, mas que arriscavam tudo para me ajudar, discutiam sobre como me manter segura. Sentada ali, ainda usando o vestido de gala e o colar de diamantes, eu me sentia como uma intrusa em minha própria vida. Quem era eu agora? Não mais a menina inocente de Botafogo. Certamente não a protegida, sofisticada de Eduardo. Eu era uma fugitiva, uma sobrevivente, mas acima de tudo, estava perdida. "Maria", chamou tia Cláudia suavemente, me tirando de meus pensamentos. "Precisamos falar sobre o que aconteceu." Engoli em seco, sentindo meu estômago se revirar. Falar sobre isso tornaria tudo real demais. "Eu sei que é difícil", ela continuou, sua voz gentil. "Mas precisamos saber exatamente o que Eduardo fez. Isso pode nos ajudar a mantê-la segura." As palavras saíram de mim como um rio represado que finalmente encontra uma abertura. Contei tudo: os toques não desejados, as noites de terror, os amigos de Eduardo que me olhavam como se eu fosse um pedaço de carne. Falei sobre o cardeal misterioso, sobre as outras garotas que vieram antes de mim. Tia Cláudia ouviu tudo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando terminei, ela me abraçou forte, como se quisesse me proteger do mundo inteiro. "Minha querida", ela sussurrou, Sinto muito por não ter te protegido." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Toda a força que eu havia reunido para sobreviver aos últimos meses, toda a fachada de compostura que eu havia mantido, desmoronou. Chorei como nunca havia chorado antes, deixando sair toda a dor, o medo e a raiva que havia reprimido. Quando as lágrimas finalmente cessaram, me senti estranhamente vazia. Era como se uma parte de mim tivesse sido lavada, deixando para trás um vazio doloroso, mas também a possibilidade de algo novo. "O que fazemos agora?" perguntei, minha voz rouca de tanto chorar. Tia Cláudia respirou fundo. "Agora, minha querida, começamos de novo. Não será fácil, mas você é forte, mais forte do que imagina.
Naquela noite, deitada em uma cama estranha, em uma casa que não era minha, eu oscilava entre o alívio da liberdade e o terror do desconhecido. Cada barulho me fazia saltar, temendo que Eduardo tivesse me encontrado. Mas em meio ao medo, havia uma pequena chama de esperança. Pela primeira vez em meses, eu tinha escolhas. O futuro era incerto, assustador, mas era meu. Tirei o colar de diamantes, o último vestígio da vida que havia deixado para trás. Olhando para as pedras brilhantes, pensei em todas as outras garotas que Eduardo havia protegido. Quantas delas tiveram a chance de escapar? Quantas ainda estavam presas, esperando por um resgate que talvez nunca viesse? Naquele momento fiz uma promessa silenciosa. Não apenas sobreviveria, mas faria algo para mudar as coisas. Não sabia como, não sabia quando, mas um dia, de alguma forma, eu faria a diferença. Com esse pensamento, fechei os olhos, deixando o sono me levar. O amanhã traria seus próprios desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para enfrentá-los. O amanhecer trouxe consigo uma nova realidade. Acordei sobressaltada, momentaneamente desorientada pelo quarto desconhecido. Por um instante de pânico, pensei que tudo havia sido um sonho, que eu ainda estava na mansão de Eduardo. Mas o cheiro de café fresco e o som distante de crianças brincando na rua me trouxeram de volta ao presente. Me levantei, as pernas ainda trêmulas, e me dirigi à cozinha. Tia Cláudia estava lá, o rosto marcado por uma noite mal dormida, mas seus olhos se iluminaram quando me viu. "Bom dia, querida", ela disse, me oferecendo uma xícara de café. "Como você está se sentindo?" "Eu não sei", respondi honestamente. Era difícil colocar em palavras o turbilhão de emoções que me consumia. Sentei-me à mesa da cozinha, observando o vai e vem da rua pela janela. Era uma manhã comum de fevereiro no Rio, com pessoas indo para o trabalho, crianças a caminho da escola. A normalidade da cena contrastava drasticamente com o caos da minha vida. "Maria", tia Cláudia começou hesitante. "Precisamos conversar sobre o que faremos agora." Assenti, sentindo o peso da realidade cair sobre meus ombros. A euforia da fuga havia se dissipado, deixando para trás o medo frio do que estava por vir. "Eduardo, ele não vai desistir facilmente", disse minha voz tremendo ligeiramente. "Ele tem contatos em todos os lugares, na polícia, no governo." Tia Cláudia suspirou pesadamente. "Eu sei, querida. É por isso que precisamos ser muito cuidadosas. Tenho alguns amigos que podem nos ajudar, mas..." Nesse momento, fomos interrompidas por batidas urgentes na porta. Congelei, o pânico ameaçando me dominar. Tia Cláudia me fez um gesto para que ficasse quieta e foi até a porta. "Quem é?" ela perguntou, a voz firme. "Sou eu, Carlos", veio a resposta. "Rápido, precisamos conversar." Tia Cláudia abriu a porta, deixando entrar o jovem garçom que havia me ajudado a fugir na noite anterior. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de preocupação. "Eles estão procurando por ela", disse sem preâmbulos. "Eduardo mobilizou metade da cidade. Está oferecendo uma recompensa para quem der informações sobre o paradeiro de Maria." Senti meu estômago afundar. A realidade da situação me atingiu com força total. Não era apenas sobre mim agora. Eu havia colocado em perigo todos que tentavam me ajudar. "O que fazemos?" perguntei, a voz mal saindo. Carlos e tia Cláudia trocaram olhares preocupados. "Você não pode ficar no Rio", disse Carlos finalmente. "É arriscado demais. Eduardo tem olhos e ouvidos em toda parte." "Mas para onde eu iria?" perguntei, o desespero crescendo em minha voz. Tia Cláudia se aproximou, segurando minhas mãos. "Tenho uma prima em São Paulo. Ela pode te abrigar por um tempo, até descobrirmos uma solução mais permanente." São Paulo. A cidade grande, desconhecida, a centenas de quilômetros de tudo que eu conhecia. Mas que escolha eu tinha? As horas seguintes foram uma correria de preparativos. Carlos saiu para arranjar documentos falsos e passagens de ônibus, enquanto tia Cláudia me ajudava a reunir algumas roupas e itens essenciais. "Você precisa mudar sua aparência", disse tia Cláudia segurando uma tesoura.
Seu cabelo é muito característico. Assenti, sentindo as lágrimas se formarem nos meus olhos, enquanto ela cortava meus longos cabelos negros. Cada mecha que caía no chão parecia levar consigo um pedaço da minha identidade. Quando terminamos, olhei no espelho e mal me reconheci. O cabelo curto, óculos escuros, roupas simples e sem adornos. Não era mais Maria, a protegida de Eduardo Mendes. Era apenas uma garota comum, anônima. Lembre-se, disse tia Cláudia me entregando uma pequena bolsa com dinheiro e documentos. Em São Paulo, seu nome é Ana. Não confie em ninguém. Não dê detalhes sobre seu passado. Quanto menos as pessoas souberem, mais segura você estará. Assenti, sentindo o peso da minha nova identidade. Ana, uma garota sem passado, sem história. A despedida foi rápida e dolorosa. Abracei tia Cláudia com força, sabendo que poderia ser a última vez que a via. Obrigada por tudo, sussurrei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Fique segura, minha querida. Ela respondeu, sua voz embargada. E lembre-se, não importa o que aconteça, você é amada. O ônibus para São Paulo partiria em 1 hora. Carlos me levou até a rodoviária, sempre alerta, seus olhos varrendo as ruas em busca de qualquer sinal de perigo. Boa sorte, Maria. Quer dizer, Ana, ele disse, me entregando a passagem. Espero que um dia possamos nos encontrar em circunstâncias melhores. Agradeci com um aceno de cabeça, incapaz de falar. Minha garganta estava fechada de emoção. Sentada no ônibus, observando o Rio de Janeiro desaparecer pela janela, senti uma mistura de medo e alívio. Estava deixando para trás não apenas a cidade, mas toda uma vida. Uma infância roubada, sonhos despedaçados e memórias que eu gostaria de poder esquecer. Mas em meio à dor e à incerteza, havia uma pequena centelha de esperança. Uma chance de recomeçar, de redefinir quem eu era e quem poderia me tornar. Enquanto o ônibus seguia pela estrada, levando-me para um futuro incerto, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Sobreviveria, cresceria e um dia de alguma forma faria justiça. Não apenas para mim, mas para todas as outras garotas que Eduardo e homens como ele haviam usado e descartado. O caminho pela frente seria longo e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle do meu destino. E isso por si só era uma vitória. São Paulo me recebeu com sua característica indiferença. Uma cidade gigantesca, cinzenta e intimidante, tão diferente do Rio que eu conhecia. A prima de tia Cláudia, Dona Teresa, morava em uma casa modesta no bairro do Brás, região conhecida por suas fábricas têxteis e comércio popular. Bem-vinda, Ana, disse ela, usando meu nome falso com naturalidade. Era uma senhora de seus 50 anos, com olhos astutos e mãos calejadas pelo trabalho. Seu quarto é pequeno, mas limpo. Espero que se sinta confortável. O quarto era realmente minúsculo, mal cabendo uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Mas para mim era um palácio. Pela primeira vez em meses, eu tinha um espaço verdadeiramente meu, sem o peso dos olhares predatórios de Eduardo. Mas a sensação de segurança durou pouco. Na primeira noite, acordei gritando, encharcada de suor. No pesadelo, Eduardo me encontrava, seu sorriso frio prometendo punição pela minha ousadia em fugir. Calma, menina. Dona Teresa me abraçou, tendo corrido ao ouvir meus gritos. Você está segura aqui. Os dias se transformaram em uma rotina de vigilância constante. Cada vez que saía à rua, imaginava ver o Cadillac preto de Eduardo dobrando a esquina. Cada homem de terno me fazia tremer. Cada olhar demorado em minha direção disparava alarmes em minha mente. Você precisa trabalhar, disse Dona Teresa uma manhã, enquanto tomávamos café. Não pode ficar escondida para sempre. E precisamos de dinheiro para mantê-la segura. Ela estava certa, é claro. O dinheiro que tia Cláudia havia me dado não duraria para sempre. E eu precisava construir uma vida nova. Uma identidade que fosse mais do que apenas um nome falso. Conheço uma fábrica de costura que está contratando, continuou ela. O trabalho é duro, mas honesto.
E ninguém faz muitas perguntas por lá. A fábrica era um galpão enorme, barulhento e sufocante. Dezenas de mulheres curvadas sobre máquinas de costura, produzindo roupas que nunca poderiam comprar. O cheiro de tecido e suor impregnava tudo. "Você já costurou antes?" perguntou a supervisora. Uma mulher magra com óculos de aro grosso. "Um pouco", menti. Na verdade, a única experiência que tinha com costura eram as aulas de bordado que tia Cláudia insistia em me dar quando criança. "Bem, vai aprender. Começa amanhã, 6 da manhã. Não tolero atrasos." O trabalho era exaustivo. Minhas mãos, acostumadas apenas a segurar talheres de prata e taças de cristal, logo se cobriram de calos e pequenos cortes. Meus olhos ardiam do esforço de acompanhar o movimento veloz da agulha. Minhas costas doíam de ficar horas sentada na mesma posição. Mas havia algo libertador naquele trabalho. Cada peça que eu costurava era uma pequena vitória. Uma prova de que eu podia ser mais do que uma boneca nas mãos de homens poderosos. As outras operárias eram um grupo diverso. Algumas jovens como eu, outras já com décadas de experiência. Falavam pouco durante o trabalho. O barulho das máquinas tornava a conversa quase impossível. Mas nos intervalos, compartilhavam histórias, sonhos e pedaços de pão com mortadela. "Você fala diferente", observou uma delas, Maria José, durante um almoço. "Não é daqui, né?" Senti o pânico familiar subir pela garganta. "Sou do interior", respondi, a mentira ensaiada saindo com dificuldade. "Vim tentar a vida na capital." Maria José assentiu, sem fazer mais perguntas. Todas ali tinham seus segredos, suas histórias que preferiam não contar. À noite voltava para casa exausta, mas com um sentimento estranho de realização. O dinheiro era pouco, mas era meu, ganho com o meu próprio esforço. "Você está se saindo bem", disse Dona Teresa uma noite, me observando contar as moedas do primeiro pagamento. "Mas precisa tomar cuidado. Tem gente fazendo perguntas no bairro." Meu sangue gelou. "Que tipo de perguntas?" "Sobre uma moça jovem, recém-chegada do Rio. Dizem que tem recompensa para quem der informações." O medo, que havia diminuído um pouco nas últimas semanas, voltou com força total. Eduardo não havia desistido. Seu braço era longo. Seu dinheiro comprava informações em qualquer lugar. "Talvez eu devesse ir embora", sussurrei, o pânico ameaçando me dominar. "Não", Dona Teresa foi firme. "Fugir não é a solução. Você precisa criar raízes, construir uma vida tão sólida que ninguém possa questionar quem você é." Ela estava certa mais uma vez. Não podia passar a vida correndo. Em algum momento teria que enfrentar meus medos, construir algo real, a partir das ruínas do que Eduardo havia destruído. Naquela noite, deitada em minha pequena cama, fiz novos planos. Aprenderia a costurar melhor, economizaria cada centavo, estudaria à noite se possível. Ana não seria apenas um nome falso. Seria uma pessoa real, com uma vida real, sonhos reais. O caminho seria longo e difícil, mas pela primeira vez, desde que fugira do Rio, senti que tinha um propósito além da simples sobrevivência. Era o início de uma nova fase da minha luta. Não apenas para escapar do passado, mas para construir um futuro. Os meses seguintes foram um exercício de reinvenção constante. Durante o dia, me dedicava a aperfeiçoar minhas habilidades na fábrica. À noite, estudava sozinha com livros emprestados, tentando recuperar o tempo perdido. Cada dia era uma batalha contra o medo, contra as memórias, contra a tentação de simplesmente desistir e continuar correndo. Foi numa tarde de julho, quando o frio paulistano cortava até os ossos, que tive meu primeiro grande teste. Uma cliente importante havia chegado à fábrica. Uma senhora elegante que vinha encomendar vestidos para sua loja em Higienópolis. Algo nela me lembrava terrivelmente das mulheres que frequentavam as festas de Eduardo. "Você", ela apontou para mim, "tem mãos delicadas. Quero que faça os acabamentos dos vestidos de festa." Meu coração disparou. Trabalhar com vestidos de festa significava mais visibilidade, mais atenção. Exatamente o que eu tentava evitar. "Desculpe, senhora." Tentei recusar.
Não tenho experiência com... Bobagem, interrompeu a supervisora. Ana é nossa melhor costureira. Ela fará um trabalho excelente. E assim, contra minha vontade, me vi promovida. O trabalho era mais refinado, exigia mais concentração. Cada vestido que passava por minhas mãos me lembrava das roupas que Eduardo me fazia usar, das festas onde eu era exibida como um troféu. Uma noite, enquanto trabalhava em um vestido de cetim azul, minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. O tecido escorregou, a agulha desviou e uma mancha de sangue tingiu o material delicado. Que desperdício! Gritou a supervisora. Sabe quanto custa este tecido? Saí correndo da fábrica, as lágrimas embaçando minha visão. Corri pelas ruas do Brás sem direção, até me encontrar em uma praça desconhecida. Sentei em um banco e deixei o choro vir, anos de trauma transbordando de uma vez. Está tudo bem, querida? Uma voz gentil me perguntou. Levantei os olhos e vi uma senhora idosa me observando com preocupação. Por um momento pensei em fugir, mas algo em seu olhar maternal me fez ficar. Eu estraguei tudo, solucei. Como sempre. A senhora sentou-se ao meu lado. Sabe, ela começou. Quando eu era jovem, também achava que cada erro era o fim do mundo. Mas a vida me ensinou que nossos erros são apenas degraus para algo maior. Conversamos por horas. Seu nome era Dona Cecília, e ela dava aulas de costura em sua casa. Não contei minha história verdadeira, é claro, mas algo em sua presença me acalmou. Venha me visitar, ela disse ao se despedir. Posso te ensinar alguns truques que aprendi em 50 anos de costura. Voltei para casa naquela noite com uma nova determinação. No dia seguinte, enfrentei a supervisora. Paguei pelo tecido arruinado e pedi uma nova chance. As visitas à Dona Cecília se tornaram regulares. Nas tardes de domingo, ela me ensinava não apenas sobre costura, mas sobre a vida. Suas mãos enrugadas guiavam as minhas, mostrando como transformar tecido em arte. Cada ponto é uma história, ela dizia. Cada costura, uma cicatriz que se transforma em beleza. Mas nem tudo eram progressos. Os pesadelos continuavam, às vezes tão vividos que eu acordava gritando. O medo de ser descoberta nunca desaparecia completamente. Um dia, voltando do trabalho, vi um carro preto parado na esquina da casa de Dona Teresa. Meu coração parou. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e corri para a casa de Dona Cecília. Calma, menina, ela disse, me servindo um chá de camomila. Nem todo carro preto é uma ameaça. Ah, ela estava certa, é claro. Era apenas um vizinho novo que havia comprado um carro usado. Mas o incidente me mostrou que ainda tinha muito a superar. Você não pode deixar o medo controlar sua vida para sempre, disse Dona Teresa quando finalmente voltei para casa. Em algum momento terá que confiar novamente. Mas como confiar depois de tudo que havia passado? Como distinguir entre paranoia e precaução necessária? A resposta veio de forma inesperada. Uma das costureiras da fábrica, Joana, começou a me convidar para almoçar juntas. No início, recusei, mantendo minha política de isolamento. Mas sua persistência gentil acabou vencendo minhas defesas. Sabe, Ana, ela disse um dia, todos temos nossos segredos. O importante é não deixar que eles nos impeçam de viver. Aos poucos, muito lentamente, comecei a baixar algumas das muralhas que havia construído. Não podia contar toda a minha verdade, mas podia permitir pequenos momentos de conexão humana. Cada pequeno progresso era seguido de recaídas. Cada passo adiante, às vezes, significava 2 passos atrás. Mas estava aprendendo que a superação não era uma linha reta, mas um caminho sinuoso, cheio de altos e baixos. A vida é como um bordado, Dona Cecília costumava dizer. Do lado avesso parece uma bagunça de nós e linhas cruzadas. Mas quando você vira, vê que cada erro, cada desvio, faz parte de um desenho maior. E assim, entre erros e acertos, entre avanços e recuos, eu continuava minha jornada. Não era mais apenas sobre sobreviver. Era sobre aprender a viver novamente. Sobre transformar cicatrizes em força, medo em determinação.
A garota que havia fugido do rio numa noite de desespero estava lentamente se transformando em uma mulher que ousava sonhar com um futuro diferente. O ano de 1961 chegou trazendo mudanças significativas. A fábrica estava crescendo e, com ela, novas oportunidades surgiam. Meu trabalho com os vestidos finos havia chamado a atenção da gerência e fui convidada para liderar uma pequena equipe de costureiras. Você tem talento natural para isso, Ana, disse a supervisora, que agora me tratava com um respeito que jamais imaginei conquistar. E as outras confiam em você. A ironia não me escapava. Ali estava eu, construindo confiança baseada em uma identidade falsa. Cada elogio, cada responsabilidade nova, trazia consigo uma pontada de culpa. Uma tarde, enquanto organizava o novo setor de vestidos finos, uma cliente especial chegou à fábrica. Era uma senhora elegante, com um sotaque carioca inconfundível que fez meu estômago gelar. Lembra-me tanto uma garota que conheci no Rio, disse ela, me observando trabalhar. A protegida de Eduardo Mendes. Você chegou a conhecê-la? Foi um escândalo quando ela desapareceu. Mantive minhas mãos firmes no tecido, embora por dentro estivesse tremendo. Não, senhora. Nunca saí de São Paulo. A mentira saiu com mais facilidade do que deveria. Mas o encontro me deixou abalada. Passei a noite em claro, recordando cada detalhe da conversa, temendo ter deixado escapar algum indício de minha verdadeira identidade. Você precisa se preparar para esses momentos, disse Dona Teresa quando lhe contei o ocorrido. Seu passado sempre vai tentar te alcançar. A questão é como você lida com isso. Foi Dona Cecília quem me deu a ideia que mudaria minha vida. Por que não começa a dar aulas de costura? Sugeriu ela. Tenho algumas alunas que não posso mais atender, e você tem um dom para ensinar. A sugestão me aterrorizou inicialmente. Ensinar significava exposição, significava criar vínculos, significava confiar e ser confiável. Pense bem, insistiu ela. Quanto mais você se estabelecer na comunidade, mais segura estará. Uma professora respeitada chama menos atenção do que uma moça misteriosa que vive nas sombras. Comecei com 2 alunas, nas noites de terça e quinta. O medo inicial foi dando lugar a uma satisfação que nunca havia experimentado antes. Ver os olhos das alunas brilharem quando conseguiam fazer seu primeiro ponto perfeito. Compartilhar, não apenas técnicas, mas também histórias e sonhos, me fazia sentir viva. Você é diferente das outras professoras, disse uma das alunas, Maria do Carmo, uma jovem esposa que sonhava em fazer seu próprio vestido de domingo. É como se entendesse exatamente nossas dificuldades. E eu entendia. Cada ponto torto, cada frustração, cada pequena vitória, tudo ecoava minha própria jornada de reconstrução. Mas nem tudo eram flores. Uma noite, enquanto guardava os materiais após uma aula, ouvi 2 alunas conversando. Você viu no jornal? Aquele industrial do Rio, Eduardo Mendes, ainda está procurando a sobrinha desaparecida, oferecendo uma fortuna de recompensa. O pânico familiar ameaçou me dominar, mas anos de prática em esconder meus sentimentos me ajudaram a manter a compostura. Continuei arrumando as linhas e agulhas, embora meu coração batesse descompassado. Dizem que ela fugiu com um amante, continuou a fofoca. Outros falam que foi sequestrada. Que horror! Exclamou a outra. Mas sabe que tem algo estranho nessa história? Por que tanto esforço para encontrar apenas uma sobrinha? A perspicácia da observação me assustou. Quantos outros faziam a mesma pergunta? Quantos começavam a ver através da fachada cuidadosamente construída por Eduardo? Naquela noite não consegui dormir. As palavras das alunas ecoavam em minha mente, misturando-se com memórias que eu tentava desesperadamente esquecer. Foi Dona Cecília, mais uma vez, quem me ajudou a encontrar equilíbrio. Cada pessoa carrega sua história, disse ela enquanto me ensinava um novo ponto de bordado. O segredo é aprender a bordar por cima das manchas, transformar as imperfeições em arte. Suas palavras me deram uma nova perspectiva. Talvez eu não pudesse apagar meu passado, mas podia transformá-lo em algo diferente. Cada aula que eu dava,
Cada vestido que criava, cada sorriso que trocava com minhas alunas, era um ponto novo no tecido da minha vida. Comecei a manter um diário, escrevendo não apenas sobre o presente, mas também sobre o passado. Não para reviver o trauma, mas para entendê-lo, para transformá-lo em força. As histórias mais bonitas, escrevia eu, são aquelas que carregam cicatrizes. Como um kimono japonês remendado com fios de ouro, às vezes são nossas quebraduras que nos tornam mais valiosos. O trabalho na fábrica, as aulas de costura, as conversas com Dona Cecília e Dona Teresa, cada elemento da minha nova vida era um fio na trama complexa da minha transformação. Não era mais apenas Ana, a costureira misteriosa do Brás. Estava me tornando alguém novo, alguém que carregava as cicatrizes do passado não como marcas de vergonha, mas como medalhas de sobrevivência. E assim, entre agulhas e linhas, entre medos antigos e esperanças novas, eu continuava minha jornada. Cada dia era um desafio, cada interação um risco calculado, cada sorriso uma pequena vitória sobre o terror que Eduardo havia plantado em meu coração. A garota assustada que havia chegado a São Paulo estava lentamente se transformando em uma mulher que não apenas sobrevivia, mas começava a florescer, mesmo nas condições mais adversas. O inverno de 1962 trouxe consigo um vento gelado de mudanças. A fábrica havia crescido consideravelmente, e com ela minha reputação como costureira e professora. Minhas aulas agora aconteciam 3 vezes por semana, com uma lista de espera que me surpreendia. Tinha construído uma vida estável, quase normal. Foi justamente quando comecei a baixar minha guarda que o passado resolveu bater a porta. Tudo começou com uma encomenda especial. Vestidos para um casamento de luxo. A noiva era filha de um empresário importante de São Paulo. E a festa seria um evento grandioso, reunindo a alta sociedade paulistana e carioca. Você será a responsável pelos vestidos das madrinhas, anunciou a supervisora. É nossa chance de entrar no mercado de luxo de vez. Meu primeiro instinto foi recusar. Mas como explicar meu medo sem revelar meu segredo? Além disso, depois de quase 2 anos, será que ainda havia perigo? As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Cada vestido exigia perfeição. Cada detalhe precisava ser impecável. Eu me perdia no trabalho, tentando ignorar a ansiedade crescente sobre a proximidade da festa. Uma tarde, enquanto fazia as últimas provas, ouvi uma das madrinhas comentar: Eduardo Mendes confirmou presença. Dizem que ele raramente sai do Rio desde que a sobrinha desapareceu. O tecido escorregou de minhas mãos trêmulas. Eduardo viria a São Paulo. Estaria no mesmo ambiente que os vestidos que eu havia criado. Você está bem, Ana? Perguntou uma das costureiras, notando minha palidez. Só cansada. Menti, forçando um sorriso. Corri para casa naquele dia, minha mente um turbilhão de pensamentos. Precisava fugir novamente? Abandonar tudo o que havia construído? Não seja precipitada, aconselhou Dona Teresa quando lhe contei. Pense bem antes de jogar fora 2 anos de trabalho. Mas o medo era mais forte que a razão. Comecei a fazer planos de fuga. Separar dinheiro, pensar em novos destinos. Foi quando recebi a notícia que mudaria tudo. A noiva queria conhecer pessoalmente a costureira responsável pelos vestidos das madrinhas. É um reconhecimento do seu trabalho, disse a supervisora, orgulhosa. Ela virá amanhã com a mãe. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Rolei na cama pensando em todas as possibilidades. E se a noiva conhecesse Eduardo? E se ela comentasse sobre a misteriosa costureira durante a festa? Na manhã seguinte, me preparei como quem vai para uma batalha. Escolhi roupas discretas, prendi o cabelo, tentei parecer o mais insignificante possível. A noiva, Carolina, era uma jovem elegante e gentil. Sua mãe, porém, tinha aquele olhar penetrante que me fez gelar. Há algo familiar em você, disse a senhora, me observando atentamente. Não nos conhecemos de algum lugar? Impossível, senhora, respondi, mantendo os olhos baixos. Sempre vivi em São Paulo. A mentira saiu automaticamente.
mas percebi que ela não estava totalmente convencida. Nos dias que se seguiram, comecei a notar movimentações estranhas. Um carro desconhecido estacionado na rua. Olhares curiosos de pessoas que nunca havia visto antes. Tem gente fazendo perguntas sobre você no bairro, alertou Dona Cecília. Perguntas específicas. O cerco estava se fechando. Podia sentir isso. Era como se o passado estivesse lentamente me alcançando, apesar de todos os meus esforços para mantê-lo distante. Uma noite, voltando tarde da fábrica, vi um homem me seguindo. Corri, meu coração batendo descompassado, e me refugiei na igreja do bairro. Sentada no banco da igreja, tremendo, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando que o próximo dia trouxesse minha ruína. Preciso enfrentar isso, disse a Dona Teresa naquela noite, de uma forma ou de outra. Tem certeza? Ela perguntou preocupada. Às vezes é mais sábio se manter nas sombras, mas algo havia mudado em mim. A garota assustada que havia fugido do rio não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher que havia construído uma vida com suas próprias mãos, que havia conquistado respeito e admiração por seu trabalho. Se continuar fugindo, respondi, nunca serei verdadeiramente livre. Os dias que antecederam o casamento foram um teste de nervos. Cada som me sobressaltava. Cada rosto desconhecido podia ser um informante de Eduardo. Terminei os vestidos das madrinhas com um cuidado quase obsessivo. Se esse fosse meu último trabalho em São Paulo, seria também minha obra-prima. Na véspera do casamento, escrevi uma longa carta para Dona Teresa e outra para Dona Cecília, agradecendo por tudo que haviam feito por mim. Não sabia se teria chance de me despedir pessoalmente. Seja o que Deus quiser, murmurei para meu reflexo no espelho. A Ana que me encarava de volta não era mais uma menina assustada. Os olhos que me fitavam tinham uma determinação nova, uma força que vinha não apenas da sobrevivência, mas da consciência de meu próprio valor. O casamento seria no dia seguinte. Eduardo estaria lá. E pela primeira vez em 2 anos, eu não planejava fugir. O confronto que eu tanto temia estava prestes a acontecer. E dessa vez, eu estava pronta para enfrentá-lo. A manhã do casamento amanheceu com um céu de um azul intenso, quase irônico em sua beleza. Acordei antes do sol, meus nervos à flor da pele. Cada movimento era calculado. Cada decisão pesava como chumbo. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante que eu mesma havia feito. Queria parecer profissional, competente, alguém que pertencia àquele mundo de luxo e poder, mesmo que apenas por um dia. Você não precisa ir, disse Dona Teresa pela 100ª vez, enquanto eu tomava um café apressado. Ainda dá tempo de pegar um ônibus para o interior. Balancei a cabeça. Não, preciso terminar o que comecei. Se continuar fugindo, nunca terei paz. O trajeto até o local do casamento, uma mansão suntuosa nos jardins, foi uma tortura. Cada rosto na rua parecia suspeito. Cada carro podia estar me seguindo. Cheguei cedo, carregando uma maleta com materiais para eventuais ajustes de última hora nos vestidos. A agitação já era intensa. Floristas, decoradores, garçons, todos correndo para finalizar os preparativos. Ana, graças a Deus você chegou, exclamou a organizadora do casamento assim que me viu. Temos uma emergência com o vestido de uma das madrinhas. Fui levada às pressas para um dos quartos da mansão, onde uma jovem chorava copiosamente, cercada por outras madrinhas que tentavam consolá-la. O zíper quebrou, explicou uma delas, e a cerimônia começa em 2 horas. Respirei fundo, deixando meus anos de experiência assumirem o controle. Não se preocupe, disse a madrinha em pânico. Vamos resolver isso. Enquanto trabalhava no vestido, mantinha meus ouvidos atentos a qualquer menção de Eduardo. Meu coração saltava a cada som de carro chegando. Você ouviu? Cochichou uma das madrinhas para outra. Eduardo Mendes chegou com uma acompanhante lindíssima. Dizem que é sua nova protegida. Meus dedos congelaram por 1 segundo, mas forcei-me a continuar. Então, ele havia me substituído.
Parte de mim sentiu alívio. Outra parte, uma parte que me envergonhava, sentiu uma pontada de ciúme? Não do homem, mas da vida que eu havia sido forçada a abandonar. Com o vestido consertado e as madrinhas satisfeitas, fui designada para ficar de plantão em um pequeno quarto adjacente ao salão principal, pronta para qualquer outra emergência. De lá, podia ouvir o burburinho dos convidados chegando, o som da orquestra afinando os instrumentos. E então, uma voz que fez meu sangue gelar. Magnífico, simplesmente magnífico. A voz grave e sedutora de Eduardo ecoou pelo corredor. Carolina será a noiva mais deslumbrante que São Paulo já viu. Ele estava perto, tão perto. Meu primeiro instinto foi de pânico, de fuga. Mas algo dentro de mim se rebelou contra esse medo. Não, eu não fugiria mais. Com as mãos trêmulas, abri uma fresta da porta. E lá estava ele, tão elegante e charmoso quanto me lembrava, conversando animadamente com os pais da noiva. Foi como se o tempo tivesse parado. Todos os sons ao redor desapareceram e só conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. Eduardo não havia mudado nada. O mesmo sorriso sedutor. Os mesmos olhos frios que escondiam uma crueldade que poucos conheciam. Ao seu lado, uma jovem deslumbrante sorria timidamente. Sua nova protegida, sem dúvida. Meu estômago se revirou ao pensar no destino que a aguardava. Fechei a porta silenciosamente, encostando-me nela e respirando fundo. O que eu estava fazendo? Que loucura era essa de me colocar tão perto do perigo? Mas então me lembrei de todas as noites de terror, de todas as jovens que Eduardo havia usado e descartado ao longo dos anos. Pensei na garota ao lado dele, tão inocente quanto eu fui um dia. Não podia mais me esconder. Não podia mais fingir que nada havia acontecido. Se havia uma chance, por menor que fosse, de fazer a diferença, de impedir que outras garotas passassem pelo que eu passei, eu tinha que tentar. Com mãos trêmulas, peguei um pedaço de papel e uma caneta. Comecei a escrever furiosamente, desenterrando memórias que havia tentado reprimir por tanto tempo. Nomes, datas, lugares, tudo que pudesse incriminar Eduardo e seu círculo de amigos poderosos. Quando terminei, olhei para as páginas cobertas com minha letra apressada. Era mais do que uma confissão. Era uma acusação. Um grito de justiça há muito tempo sufocado. A questão agora era: o que fazer com essa informação? Entregá-la à polícia? Mas Eduardo tinha conexões em todos os lugares. Dar para a imprensa? Quem acreditaria em uma costureira desconhecida contra um magnata respeitado? O som da marcha nupcial começando me tirou dos meus pensamentos. A cerimônia estava começando. Em breve todos estariam no jardim, deixando a casa relativamente vazia. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia louca, perigosa, mas que poderia ser minha única chance. Com o coração batendo forte, guardei as páginas em meu bolso e abri a porta do quarto. O corredor estava vazio. Todos os convidados já no jardim. Era agora ou nunca. Com passos determinados, me dirigi ao escritório da mansão. Se meu plano desse certo, essa noite mudaria tudo. Se desse errado, bem, eu nem queria pensar nessa possibilidade. O escritório era uma sala imponente, com estantes de livros do chão ao teto e uma pesada escrivaninha de mogno. Entrei rapidamente, fechando a porta atrás de mim. Meus olhos percorreram o ambiente, buscando um lugar onde pudesse esconder minha confissão, de forma que fosse encontrada, mas não imediatamente. Foi então que ouvi vozes se aproximando. Meu coração parou. Apenas um momento, querida. Preciso fazer uma ligação importante. Era a voz de Eduardo. Ele estava vindo para o escritório. Entrei em pânico. Olhei ao redor, desesperada por um esconderijo. As cortinas pesadas. Sem pensar duas vezes, me escondi atrás delas, mal respirando. A porta se abriu e Eduardo entrou, seguido por sua jovem acompanhante. Mas, Eduardo, ela disse com voz manhosa, a cerimônia já vai começar. Isso não vai demorar, Clarice, respondeu ele, sua voz assumindo aquele tom sedutor que eu conhecia tão bem. Além disso, pensei que gostaríamos de um momento a sós. Meu estômago se revirou. Eu sabia exatamente o que viria a seguir. Eduardo,
Não sei se devemos. A voz de Clarice estava incerta, com um toque de medo. Shh! Ele sussurrou. Confia em mim. Não é isso que você quer? Ser como as outras garotas da alta sociedade? O som de um beijo forçado chegou aos meus ouvidos, seguido por um murmúrio de protesto de Clarice. Não, não de novo. Não outra garota inocente. Antes que pudesse pensar nas consequências, saí de trás das cortinas. Chega, Eduardo! O choque em seus olhos quando me viu foi quase cômico. Por um momento ele pareceu um peixe fora d'água, boca aberta, incapaz de falar. Maria? Ele finalmente conseguiu dizer. Sua voz uma mistura de surpresa e raiva. Como? Onde? Clarice olhava de um para o outro, confusa e assustada. Quem é você? Ela perguntou, se afastando de Eduardo. Alguém que sabe exatamente o que esse homem é capaz. Respondi, meus olhos fixos em Eduardo. Eduardo recuperou a compostura rapidamente. Seu rosto assumiu aquela expressão charmosa e convincente que eu conhecia tão bem. Clarice, querida, por que não volta para vir à festa? Preciso conversar com uma velha amiga. Ela não vai a lugar nenhum, eu disse firmemente. Ela merece saber a verdade. Todas elas merecem. Eduardo deu um passo em minha direção, seus olhos faiscando de raiva. Você não sabe o que está fazendo, Maria. Pense bem antes de fazer algo estúpido. Não, Eduardo. Você que não sabe o que está fazendo. Acha que pode continuar usando e descartando garotas para sempre? Que ninguém nunca vai te parar? Clarice olhava de um para o outro, a compreensão lentamente surgindo em seus olhos. Do que ela está falando, Eduardo? Perguntou, sua voz tremendo. Eduardo tentou alcançá-la, mas ela se afastou. Diga a ela, Eduardo. Eu o desafiei. Conte como você protege suas garotas. Como você as usa e depois as joga fora quando se cansa. Isso é loucura! Eduardo rugiu, perdendo a compostura. Você não tem provas de nada. Tirei as páginas do meu bolso. Tenho sim. Nomes, datas, lugares. Tudo que você e seus amigos fizeram ao longo dos anos. O rosto de Eduardo empalideceu. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Você não ousaria, ele sussurrou. Ousaria sim, respondi, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Não por vingança, Eduardo, mas para que nenhuma outra garota passe pelo que eu passei. Clarice deu um passo em minha direção. É verdade? Ela perguntou, lágrimas nos olhos. Ele fez isso com você? Assenti, sentindo uma onda de compaixão pela garota. Com muitas de nós. Mas isso acaba hoje. Eduardo pareceu envelhecer 10 anos diante dos meus olhos. Seu charme, sua confiança, tudo desmoronou. O que você quer? Ele perguntou, derrotado. Quero que isso acabe. Agora. Você vai deixar Clarice em paz. Vai parar de proteger garotas jovens. E vai usar seu dinheiro e influência para realmente ajudar as vítimas de abuso. E se eu me recusar? Levantei as páginas. Então isso vai para a polícia, para a imprensa, para todos que quiserem ouvir. Sua reputação, seu império, tudo vai desmoronar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir a música distante da festa. Um contraste surreal com a tensão no escritório. Finalmente Eduardo falou, sua voz derrotada. Você venceu, Maria. Farei o que pede. Senti uma onda de alívio tão intensa que quase desabei. Mas não podia baixar a guarda ainda. Clarice! Me dirigi à garota que ainda parecia em choque. Vá embora. Agora. Volte para sua família, seus amigos. Construa uma vida longe dele. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Com um último olhar de desprezo para Eduardo, ela saiu correndo do escritório. Fiquei sozinha com o homem que havia destruído minha vida, que povoava meus pesadelos. Mas agora, olhando para ele, não via mais um monstro todo-poderoso. Via apenas um homem fraco, patético, em sua derrota. Acabou, Eduardo, disse suavemente. Seu reinado de terror acabou. Sem esperar por uma resposta, virei as costas e saí do escritório. Cada passo me afastava não apenas de Eduardo, mas do medo que havia me controlado por tanto tempo. Lá fora, a festa continuava. A noiva e o noivo dançavam, alheios ao drama que havia se desenrolado.
A vida seguia. E pela primeira vez em anos, senti que podia realmente fazer parte dela. Não como uma fugitiva, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Como alguém que tinha uma história para contar e talvez um futuro para construir. Saí da mansão como em um sonho, meus passos me levando automaticamente para longe daquele lugar. As ruas de São Paulo nunca me pareceram tão vivas, tão cheias de possibilidades. O peso que carregava há anos parecia ter se dissipado, deixando-me leve, quase flutuando. Quando cheguei em casa, Dona Teresa me esperava ansiosa na porta. "Maria!" ela exclamou, usando meu verdadeiro nome pela primeira vez em anos. "O que aconteceu? Você está bem?" Desabei nos braços dela, as emoções finalmente transbordando. Entre soluços, contei tudo. O confronto com Eduardo, a libertação de Clarice, as promessas arrancadas. "Meu Deus!" Dona Teresa murmurou, me abraçando forte. "Você foi muito corajosa, menina, mas também muito imprudente. E agora? O que vai acontecer?" A pergunta pairou no ar, pesada de implicações. O que aconteceria agora? Eduardo cumpriria sua palavra? E mesmo que cumprisse, eu estaria realmente livre? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Oscilava entre momentos de euforia pela minha recém-conquistada liberdade e períodos de ansiedade paralisante, temendo retaliações. Na fábrica, inventei uma história sobre uma emergência familiar para explicar minha saída abrupta do casamento. Mas algo havia mudado. Eu me pegava olhando para as outras costureiras, para minhas alunas, me perguntando quantas delas carregavam segredos pesados como o meu. Uma semana após o confronto, recebi uma visita inesperada. Clarice, a jovem que eu havia ajudado a escapar de Eduardo, me procurou na fábrica. "Como você me encontrou?" perguntei, surpresa e um pouco apreensiva. "Não foi difícil", ela respondeu com um sorriso tímido. "Uma costureira chamada Ana, que trabalhou no casamento dos Almeida? Só precisei fazer algumas perguntas. Nos sentamos em um café próximo, longe dos ouvidos curiosos da fábrica. Clarice parecia diferente da garota assustada que eu vira no escritório. Havia uma nova determinação em seus olhos. "Vim agradecer", ela disse, segurando minha mão. "Você salvou minha vida naquele dia. Não apenas de Eduardo, mas de um futuro que eu não queria, mas não sabia como evitar. Conversamos por horas. Clarice me contou sobre sua família, sobre como conheceu Eduardo, sobre os sonhos que havia abandonado para se tornar sua protegida. Era como olhar para um espelho do meu passado. "O que você vai fazer agora?" perguntei. "Vou estudar direito", ela respondeu, seus olhos brilhando. "Quero ajudar outras garotas como nós. E você, Maria? O que fará com sua liberdade?" A pergunta me pegou de surpresa. Pela primeira vez, me dei conta de que o futuro estava realmente aberto para mim. Não era mais apenas sobre sobreviver, sobre me esconder. Eu podia viver. Nos dias que se seguiram, comecei a fazer planos. Planos reais, não apenas estratégias de fuga. Pensei em abrir meu próprio ateliê, em expandir minhas aulas de costura. Mas algo ainda me incomodava. Foi Dona Cecília quem colocou o dedo na ferida. "Você fez algo incrível, Maria", ela disse durante uma de nossas conversas. "Mas e todas as outras? Todas as garotas que ainda estão presas, que não tiveram a sua coragem?" Suas palavras mexeram comigo. Eu havia confrontado Eduardo, sim, mas o sistema que permitia que homens como ele existissem ainda estava intacto. Tomei uma decisão. Não podia mudar o mundo inteiro, mas podia fazer minha parte. Comecei a procurar organizações que trabalhavam com mulheres em situação de vulnerabilidade. Ofereci aulas de costura gratuitas, não apenas como uma habilidade profissional, mas como uma forma de terapia, de reconexão consigo mesmas. As histórias que ouvi nessas aulas partiam meu coração, mas também me davam força. Cada mulher que conseguia um emprego, que ganhava independência financeira, que sorria novamente, era uma pequena vitória contra os Eduardos do mundo. Cerca de um mês após o confronto, recebi uma carta anônima. Dentro, havia um cheque com uma quantia considerável e uma nota simples.
Para o seu trabalho. Continue. Não havia assinatura, mas reconhecia a caligrafia. Eduardo estava cumprindo sua palavra. Pelo menos, em parte. O dinheiro foi direto para a fundação de um centro de apoio para mulheres vítimas de abuso. A vida continuava seu curso. A fábrica, minhas aulas, meu trabalho voluntário, tudo se misturava em uma nova rotina. Mas agora, cada dia trazia consigo uma sensação de propósito, de significado. Claro, nem tudo eram flores. Ainda havia noites em que acordava gritando, revivendo os horrores do passado. Ainda havia momentos em que olhava por cima do ombro, temendo ver o Cadillac preto de Eduardo. Mas esses momentos foram ficando mais raros. O medo, que por tanto tempo havia sido meu companheiro constante, começava a dar lugar a algo novo. Esperança. Uma tarde, enquanto dava aula para um grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade, uma delas me perguntou: "Como você consegue, Dona Maria? Como consegue sorrir depois de tudo o que passou?" Olhei para ela, para todas elas, e senti uma onda de emoção me invadir. "Porque cada dia é uma vitória", respondi, minha voz embargada. "Cada vez que escolhemos viver, amar, criar, estamos vencendo. Estamos dizendo ao mundo que somos mais fortes que nosso passado." Naquele momento, olhando para aquelas mulheres, para os vestidos que criávamos juntas, para as vidas que estávamos reconstruindo ponto a ponto, entendi uma verdade profunda. Minha história não havia terminado naquela noite no escritório de Eduardo. Na verdade, ela estava apenas começando. Os anos passaram, trazendo consigo mudanças que eu jamais poderia ter imaginado naquela noite de 1960, quando fugi do Rio de Janeiro com nada além do vestido que usava e um coração cheio de medo. Agora, sentada na varanda de minha pequena casa em São Paulo, observando o pôr do sol pintar o céu de tons dourados e rosa, reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. O ateliê que sonhei em abrir se tornou realidade. Renascer Costura e Arte não é apenas um negócio, mas um símbolo de transformação. As paredes, antes brancas e frias, agora estão cobertas de retalhos coloridos, cada um contando uma história de superação. Mulheres de todas as idades e backgrounds vêm aqui não apenas para aprender a costurar, mas para reconstruir suas vidas, ponto a ponto. Lembro-me de Mariana, uma das primeiras alunas do projeto social que iniciei. Ela chegou com os olhos baixos, as mãos trêmulas, carregando o peso de anos de abuso. Hoje ela é minha sócia no ateliê. Seu sorriso brilhante um testamento vivo de que a mudança é possível. O Centro de Apoio para Mulheres Vítimas de Abuso, que começou como um sonho tímido, cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Não somos apenas um refúgio. Somos um ponto de partida para novas vidas. Oferecemos abrigo, aconselhamento psicológico, assistência jurídica e, é claro, nossas aulas de costura terapêutica. Clarice, aquela jovem que salvei naquela noite fatídica, tornou-se uma advogada brilhante. Ela frequentemente trabalha pro bono para nossas mulheres, transformando sua dor em propósito. Sua determinação me inspira diariamente. Quanto a Eduardo... Bem, mantive minha palavra. Nunca expus publicamente o que ele fez, mas também nunca deixei de vigiar. Através de contatos cuidadosamente cultivados ao longo dos anos, mantenho um olho em suas atividades. Pelo que sei, ele cumpriu sua parte do acordo. Não ouvi falar de mais protegidas, jovens. E regularmente recebemos doações anônimas substanciais para nosso centro. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa ao não denunciá-lo publicamente. Mas então olho para as mulheres em nosso centro, para a mudança que estamos fazendo uma vida de cada vez, e percebo que talvez este tenha sido o melhor caminho. A justiça nem sempre vem na forma que esperamos. Meu nome verdadeiro, Maria, já não é mais um segredo sussurrado nas sombras. Aos poucos comecei a usá-lo novamente. Primeiro com as pessoas mais próximas, depois mais abertamente. Foi um processo assustador, como tirar um curativo de uma ferida antiga. Mas cada vez que alguém me chama de Maria, sinto uma pequena vitória.
Não posso dizer que os pesadelos desapareceram completamente. Ainda há noites em que acordo suando frio, o cheiro de couro do Cadillac preto invadindo minhas narinas. Mas agora, quando isso acontece, não me escondo sob as cobertas tremendo. Levanto-me, vou até minha máquina de costura e crio algo belo. Transformo o terror em arte, a dor em beleza. O processo de cura não é linear. Há dias em que me sinto invencível, capaz de enfrentar o mundo inteiro. Em outros, o peso das memórias ameaça me esmagar. Aprendi a aceitar ambos, a entender que cada emoção tem seu lugar e propósito. Uma das lições mais difíceis que aprendi ao longo desses anos é o poder do perdão, não de Eduardo. Esse é um caminho que ainda estou trilhando, mas de mim mesma. Por muito tempo, carreguei a culpa do que aconteceu. Se eu tivesse sido mais esperta, mais forte, talvez pudesse ter evitado tudo aquilo. Foi um processo longo e doloroso entender que a culpa nunca foi minha. O perdão também se estendeu ao meu tio Augusto. Anos depois de minha fuga, descobri que ele havia morrido, consumido pela culpa e pelo vício. Por muito tempo, nutri um ódio amargo por ele. Mas com o tempo, com a ajuda da terapia e da sabedoria que só a vida pode trazer, comecei a ver as nuances da situação. Ele também foi, de certa forma, uma vítima de sua própria fraqueza, de um sistema que permitia que homens poderosos abusassem dos vulneráveis. Esse entendimento não apaga o que foi feito, mas me libertou de um peso que eu nem sabia que carregava. O perdão, aprendi, não é sobre absolver os outros de suas ações, mas sobre libertar a si mesmo das amarras do passado. Outra lição fundamental foi o poder da comunidade. Por tanto tempo, vivi isolada, temendo confiar em alguém. Mas foi através da conexão com outras mulheres, com suas histórias de dor e triunfo, que encontrei verdadeira cura. Cada abraço compartilhado, cada lágrima derramada juntas, cada risada de alegria pura. Tudo isso me lembrava que não estamos sozinhas nesta jornada. A costura, que começou como uma habilidade prática, tornou-se uma metáfora para minha vida. Cada ponto é uma escolha. Cada peça, não importa quão danificada inicialmente, pode ser transformada em algo belo com paciência e cuidado. E às vezes, as cicatrizes que carregamos se tornam os detalhes mais interessantes de nossa tapeçaria. Olhando para trás, para aquela noite de 1960, vejo uma menina assustada, desesperada por liberdade. Se pudesse falar com ela agora, diria que a jornada seria longa e difícil, mas que valeria a pena cada passo. Diria que ela é mais forte do que imagina, que há beleza esperando para ser descoberta mesmo nos momentos mais sombrios. E talvez, mais importante, diria a ela que seu valor não está nas mãos de nenhum homem, não importa quão poderoso ele possa parecer. Seu valor está em sua resiliência, em sua capacidade de amar e crescer, apesar da dor, em sua determinação de transformar sua história em algo que possa iluminar o caminho para outras. Enquanto o sol se põe, pintando o céu com as mesmas cores que vi naquela noite há tantos anos, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela vida que construí, pelas mulheres que pude ajudar, pela força que descobri em mim mesma. A jornada não terminou. Ainda há muito trabalho a ser feito, muitas vidas a serem tocadas, muitas histórias a serem reescritas. Mas agora, ao contrário daquela noite em 1960, encaro o futuro não com medo, mas com esperança. Uma esperança tecida com fios de coragem, compaixão e a inquebrável resistência do espírito humano. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todos os seus desafios e dores, foi vivida com propósito. Cada ruga em meu rosto conta uma história, de lágrimas derramadas, de sorrisos compartilhados, de batalhas vencidas. O ateliê Renascer Costura e Arte continua a florescer, agora gerenciado principalmente por Mariana e outras mulheres que, como eu, encontraram na costura um caminho para a Saracura. Ainda apareço por lá quase todos os dias, não porque precise,
mas porque aquele espaço com seu cheiro de tecido novo e o zumbido suave das máquinas de costura é onde me sinto mais viva. Recentemente, uma jovem repórter me procurou, interessada em fazer uma matéria sobre o trabalho do nosso centro de apoio. No início, hesitei. Meu instinto de autopreservação, cultivado por tantos anos de medo, ainda gritava para que eu permanecesse nas sombras. Mas então pensei em todas as mulheres que ainda estão lá fora, presas em situações das quais não conseguem escapar. E percebi que talvez fosse hora de usar minha voz de uma maneira diferente. "Mas como a senhora conseguiu?" perguntou a repórter, seus olhos brilhando de admiração, enquanto eu contava uma versão editada da minha história. "Como encontrou forças para recomeçar?" Fiz uma pausa refletindo. Como explicar uma jornada de décadas em poucas palavras? "Sabe", comecei, minha voz suave, "há uma técnica na costura chamada kintsugi. É a arte japonesa de reparar porcelana quebrada com ouro. Em vez de esconder as rachaduras, eles as destacam, transformando a peça em algo ainda mais belo e valioso." Peguei um retalho de tecido que estava próximo, passando os dedos por sua textura. Nossas vidas são como esse tecido. Às vezes somos rasgados, manchados, quase destruídos. Mas com cuidado, com amor, tanto de outros quanto de nós mesmos, podemos nos reconstruir. E nossas cicatrizes, nossas costuras douradas, se tornam nossa maior força. A repórter ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. "E o que a senhora diria para alguém que está passando por uma situação difícil agora? Alguém que sente que não há saída?" Fechei os olhos por um instante, lembrando-me daquela noite no escritório de Eduardo, do medo paralisante, da sensação de estar encurralada. Quando os abri novamente, minha voz estava firme. "Eu diria, respire. Apenas respire. Parece simples, até bobo, mas às vezes respirar é o ato mais corajoso que podemos fazer. E então, quando estiver pronta, dê um pequeno passo. Não precisa mudar o mundo todo de uma vez. Comece com algo pequeno. Um telefonema pedindo ajuda. Uma conversa com um amigo. Uma decisão de não aceitar mais o inaceitável. Lembre-se", continuei, "você é mais forte do que pensa. Sua história não é definida pelos seus piores momentos, mas por como você escolhe se levantar depois deles. E, mais importante, você não está sozinha. Há pessoas, organizações, comunidades inteiras prontas para te apoiar. Você só precisa dar o primeiro passo." Enquanto falava, pensei em todas as mulheres que passaram pelo nosso centro ao longo dos anos. Algumas chegaram quebradas, sombras de si mesmas. Outras, com uma faísca de determinação nos olhos, precisando apenas de um empurrão na direção certa. Todas, sem exceção, mais fortes do que imaginavam. "A jornada não é fácil", admiti. "Haverá dias em que você quererá desistir. Dias em que o passado parecerá mais forte que o presente. Mas cada pequena vitória, cada momento de paz conquistado é um tesouro. Celebre-os. Use-os como combustível para continuar." A repórter assentiu, seus olhos marejados. Percebi que minhas palavras haviam tocado algo além da curiosidade jornalística. Quantas outras carregavam histórias semelhantes à minha, silenciadas pelo medo ou pela vergonha? "Uma última coisa", acrescentei, sentindo a importância do momento. "Nunca subestime o poder de sua voz. Cada vez que compartilhamos nossas histórias, cada vez que nos recusamos a permanecer em silêncio, estamos mudando o mundo. Talvez não todo de uma vez, mas um coração de cada vez." Depois que a repórter foi embora, fiquei sentada em minha varanda, observando o movimento da rua. Tantas vidas, tantas histórias passando diante de meus olhos. Quantas delas carregavam feridas invisíveis? Quantas precisavam ouvir que há esperança, que há um caminho além da dor? Naquele momento tomei uma decisão. Era hora de escrever minha história completa. Não para expor Eduardo ou buscar vingança, mas para oferecer um farol de esperança para quem ainda está nas sombras. Peguei um caderno e uma caneta. As palavras fluíram,
às vezes interrompidas por lágrimas, outras por sorrisos, ao lembrar de momentos de triunfo. Escrevi sobre a menina assustada que fui, sobre a mulher que me tornei, sobre todas as vidas que toquei e que me tocaram ao longo do caminho. E agora, caro leitor, você segura em suas mãos o resultado desse esforço. Não é apenas minha história, mas um testemunho do espírito humano, de nossa capacidade de superar, de amar, de reconstruir. Se você está lendo isso e se identifica com minha jornada, saiba que não está sozinho. Se você está em um momento escuro, lembre-se, a escuridão não é permanente. Há luz esperando por você. Há mãos estendidas prontas para ajudar. E se você é alguém que nunca passou por algo assim, peço que ouça com compaixão as histórias ao seu redor. Seja aquela mão estendida para alguém que precisa. Porque, no final, é isso que somos. Uma tapeçaria de histórias interligadas. Cada uma de nós, um fio essencial no tecido da humanidade. E juntos, ponto a ponto, podemos criar algo verdadeiramente belo. Lembre-se sempre, sua história não termina nos capítulos sombrios. O verdadeiro final está nas páginas que você ainda vai escrever. E acredite, elas podem ser mais brilhantes do que você jamais imaginou.